A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos, estava vendo aí uma pessoa aí na internet, né? Que ela fica sempre desafiando o povo de Deus. Tudo ela quer saber. Agora isso não respeita a ninguém, só ela é quem sabe, só ela é quem entende. Ela leva assim, desafia um, desafia outro, não respeita os homens de Deus, os pastores que Deus levantou, não respeita, né? Tudo ela quer resposta, tudo ela quer resposta. Eu não sei se essa pessoa é crente, é uma senhora, né? Não sei se ela é crente, não sei se não é. Que é a pessoa que só vive desafiando o povo de Deus, não dá nem pra gente saber se é crente, né? Só ela quem entende, só ela quem sabe. E aí meus irmãos tava vendo um vídeo dela aí. Ela quer porque quer que as pessoas expliquem para ela sobre falar em línguas. Sobre falar em línguas, porque ela diz que falar em língua não existe mais. Foi só para os discípulos no século I. Veja, meus irmãos, que engano, né? Que engano. Às vezes a pessoa, por ela não falar em língua, ela acha que, ou por ela não ter um dom, ela acha então que não há mais dom. Tem pessoas que é assim. Por ele não ter um dom que o outro tem, ele já acha então que não tem mais dom. E essa é uma, né? Essa é uma essa é uma delas que diz, não, falar em língua não existe mais. Foi só lá no tempo dos apóstolos, no século I. Só porque ela não fala em dom, ela não fala em língua, quer dizer, né? Isso é um erro muito grave. Isso é um erro muito grave, meus irmãos. Aí ela estava zombando das irmãs, as irmãs dizendo que foram batizados com o Espírito Santo quando estava dormindo. Aí ela zomba, fica zombando. E as irmãs também não têm o conhecimento, né? Não têm o conhecimento. Então ela se aproveita para fazer chacota. Se aproveita, meus irmãos, para fazer chacota. E aí, meus irmãos, essas irmãs, e aí que não sabem dar uma resposta sobre falar em língua. Meus irmãos, eu tenho assim. É, eu acho assim que muitos pastores são culpados disso, né? Muitos pastores, eles são culpados disso aí. Das pessoas não terem conhecimento da palavra. Não é porque as irmãs ficam chateadas porque não tem uma resposta certa para dar para essa pessoa. Eu entendo assim que essas pessoas não estão tendo ensinamento da palavra de Deus. Hoje o que a gente mais vê são pastores pregando mais o que lhe convém. Não tem aquele zelo assim pelas ovelhas, né? E aí, meus irmãos, fica difícil, né? Porque o pastor é para pastorear as ovelhas. As ovelhas não tem que ficar batendo cabeça. Se numa pergunta dessa a pessoa fica chateada, com raiva porque não tem resposta, é porque meus irmãos não estão tendo ensinamento, não é? Então ela disse, Jesus foi batizado, mas onde é que está escrito que Jesus falou em língua e fica se escarnecendo e zombando? Ora, se Jesus não falou em língua, não falou porque ele não quis, ou porque
não foi relatado na Bíblia, porque faltou muita coisa a ser relatado nas escrituras, né? Aí a gente não sabe se Jesus falou ou não. E se ele não falou, não falou porque não quis. Jesus Cristo, Filho de Deus, dono de todas as coisas, não fala em língua? Olha só que ignorância, né, dessa pessoa que eu nem sei se é crente, né? Olha aí o tamanho da ignorância. Você acha mesmo que Jesus não fala em língua? Jesus é o dono de tudo. Jesus não fala em língua? Isso é muita ignorância da parte dessa pessoa, né? E aí ela quer que as irmãs responda, né? Responda. Porque Jesus foi batizado e não falou em línguas. Então ela quer porque quer que as irmãs respondam para ela que batismo é esse. Que batismo é esse que Jesus foi batizado e não falou em línguas. E as irmãs, por não ter o conhecimento, fica chateada, fica com raiva, porque não sabe responder, né? Mas o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. O falar em língua é um dom, né? Todos aqueles que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, ele é batizado com o Espírito Santo. Eu, quando era novo convertido, meus irmãos, eu buscava muito o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. E me consagrei muito, jejuei muito, e pedindo batismo com o Espírito Santo. Mas é uma oração errada. É uma oração errada porque todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, ele está batizado com o Espírito Santo. O falar em língua, ele é um dom. Tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Ele é um dom. E quando se trata de dom, Deus dá para quem ele quer, né? Você pode orar, você pode jejuar, você pode buscar, que aí Deus vai dar conforme está escrito nas escrituras. E aí, meus irmãos, essa pessoa ela quer porque quer que as irmãs expliquem isso para ela, porque diz que Jesus foi batizado com o Espírito Santo e não falava em línguas. O batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é todo aqueles que aceitam Jesus Cristo. Aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você está batizado com o Espírito Santo. Falar em língua já é um dom, né? E aí, meus irmãos, até pastores, a gente vê até pastores, pessoas importantes assim, nos ministérios, às vezes filho de pastor, às vezes filho de missionário que não fala em línguas. E às vezes eles forçam, né? Eles forçam a falar em língua. Eles às vezes imitam alguém para dizer que é batizado. Só que não precisa, né? Porque o batismo com o Espírito Santo é todos aqueles que aceitaram Jesus. Mas a pessoa, por não ter conhecimento, às vezes fica forçando, imitando alguém, porque fica com vergonha, né? A pessoa fica com vergonha porque às vezes é filho de um pastor e não fala em língua. Às vezes é filho de um missionário e não fala em língua. Aí às vezes fica com vergonha e às vezes força, né? Fica falando língua copiada. Mas não precisa. Todos aqueles que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, ele está batizado com o Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, que o erro vem lá de trás, lá de trás. Não há nem de agora esse erro, né? Então diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, para não ficar só das minhas palavras, né? O que a gente tem que falar, a gente tem que mostrar na palavra, senão o pessoal começa a blasfemar, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13 diz:
Meus irmãos, se a minha leitura ficar ruim, me perdoe aí, porque eu tô com a vista ruim, mesmo com esse óculos, né? Capítulo 12, versículo 13. Pois pois formos batizados, olha só. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Olha aí, meus irmãos, para não ficar nas minhas palavras, né? Aqui é a palavra de Deus que está falando com todos nós, que todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador, ele está batizado com o Espírito Santo. Então, qual é o batismo que você ainda está buscando? Qual é o batismo que você está buscando? Meus irmãos, é uma oração errada que as pessoas fazem, e eu fiquei muito tempo também fazendo essa oração de forma errada. Se você quer falar em línguas, você deve pedir a Deus o dom de língua. Ora a Deus buscando o dom de língua, porque batizado com o Espírito Santo, o versículo acabou de dizer, o versículo que eu acabei de ler, acabou de falar conosco que todos nós somos batizados com o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, essa pessoa, ela quer saber, porque quer saber que falar em língua é essa, que ninguém não entende. Aí diz, não tem mais falar em língua não. E aí começa a blasfemar e dizer que os pastores estão enganando as pessoas. Veja, meus irmãos, o que é que diz aqui também no capítulo 14, não é? De 1 Coríntios, e o versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então aqui o falar em língua é um mistério. É um mistério. Parece que essa pessoa nunca leu esse versículo, né? Porque fica blasfemando, fica apertando um em outro para explicar que falar em língua é esse. Parece que nunca leu esse versículo. O falar em língua é para Deus, não é para o homem. É mistério, fala de mistério, diz aqui o versículo. O que é que essa pessoa então está querendo? O que é que ela está querendo? Não é? Que fica apertando as pessoas. E meus irmãos, essa pessoa ela tá com, parece com mais de 12 mil inscritos, enganando as pessoas, né? Por isso que a gente tem que se manifestar, a gente não deve engolir calado. Mais de 12 mil inscritos e as pessoas tudo indo por ela, tudo zombando. Mas a Bíblia também diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo também não tem mais salvação, né? É preciso tomar muito cuidado com uma pessoa dessa aí, que a gente nem sabe se é crente, né? Que fica somente se levantando contra o povo de Deus. Então o versículo diz que a pessoa fala em língua, mas aí a pessoa não tem que entender. Fala de mistério para Deus, é para Deus falar em língua.
é para Deus. A pessoa não tem que ficar tentando, as pessoas, quero que você me explique que falar em língua é esse, porque não tem mais falar em língua, não tem mais. Isso foi lá no século 1 para os discípulos. A pessoa não tem que ficar apertando, né? Porque o versículo está falando, está explicando. E nesse mesmo capítulo, me parece, o apóstolo Paulo ele diz que o dom de língua é um sinal para os infiéis. É um sinal para os infiéis, não é? Ou seja, para aquelas pessoas que não são crentes, que entram ali dentro da igreja e vê aquelas pessoas falando em línguas, e aí elas dizem, olha, verdadeiramente esse povo é de Deus, verdadeiramente esse povo está caminhando no caminho certo. Então, o falar em língua é um dom para os infiéis. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, às vezes penso em não gravar mais vídeo por causa da negligência, né? Tem muitos crentes que não, parece que não estão nem aí. Parece que o povo de Deus está frio. Parece que não está nem mais esperando a volta de Jesus. Porque a gente fala da palavra, a gente fala, olha, compartilha, se inscreva, dá like, nos ajude. As pessoas não estão nem aí, não é? E aí às vezes eu falo, não vou nem gravar vídeo mais. Mas quando eu vejo uma pessoa dessa aí desafiando o povo de Deus, com zombaria, né? Às vezes às vezes não tem como eu ficar quieto, sabe? Eu venho até aqui para meus irmãos mostrar a palavra, falar da palavra do jeito que ela é. Amém, meus irmãos? Então fica mais esse vídeo aí para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.